A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Bem, hoje nós estamos no nosso 83º dia da nossa leitura anual da Bíblia e eu gostaria de comentar algumas coisas a respeito do capítulo 8 ao 12. Pois é, grande, né? São 5 capítulos hoje. Então eu vou tentar resumir o máximo possível, mas tem muitas emoções nesse trecho. Então você leia, anote, a partir de amanhã serão 3 capítulos por dia. Só para relembrar, nós estamos seguindo um plano anual da Bíblia. Eu vou depois dar um jeito de postar no grupo aí para vocês imprimirem, quem não tem. E se você não tiver como imprimir, você manda um oi para mim e me pede que eu dou um jeito de te entregar, tá bom? O capítulo 8, ele começa dizendo que Samuel estava envelhecido, já estava muito velho. E aí, como consequência disso, aliás, como continuação, ele coloca os seus 2 filhos como juízes em Israel, Joel e Abias. E aí esses 2 garotos começam a fazer um monte de coisa errada. Tem assim, a Bíblia fala que eles eram perversos, eles eram avarentos, eles eram corruptos. Parece que a vida sacerdotal ele não tinha como prosseguir na vida dos filhos. Aliás, na vida dos próprios filhos de Eli, que também eram um profeta, Ofni e Finéias, também foi um desastre, foi uma coisa terrível. E os 2 filhos de Eli ainda são chamados de filhos de Belial. Sabe o que é filho de Belial? Filho do inferno. Parece que sempre há problema entre uma geração e outra geração para compreender algumas coisas a respeito de Deus. Então a gente precisa ter muita graça de Deus nessa mudança geracional. Talvez seja por isso que o povo começou a falar assim: olha, nós estamos cansados. Aquele período de juízes foi um período complicadíssimo, gente esquisita, juízes estranhos, pecaminosos, idólatras, outros juízes se levantam. Deus dá graça, ele liberta o povo, daqui a pouco começa a idolatria e o povo falou: todo mundo tem rei, então nós queremos um rei. Eu não sei, mas talvez tenha sido essa questão geracional um dos grandes problemas para aquele povo. E aí Samuel, já bem de idade, se entristece por causa disso, porque o povo pede um rei. E aí Deus fala com ele assim: Samuel, não foi vocês que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram. Agora você vai lá e vai dizer o seguinte: olha, para vocês querem um rei, certo? Então, esse rei, ele vai ter, vocês vão ter que dar para ele as melhores lavouras, você vai ter que produzir armas para esse rei, as melhores cozinheiras, perfumistas, vocês vão ter que pagar muitos tributos, dentre várias coisas que teve que acontecer para esse reinado. Mas o povo falou: nós não queremos nem saber, a gente quer um rei e ponto final. Né? E aí então Deus vai e fala para Samuel: Samuel, eu vou enviar para você um homem, e esse homem é que você vai ser ungido rei. E aí o capítulo 9 começa com essa ideia de Saul indo atrás de algumas jumentas, e nesse intervalo ele acaba encontrando Samuel. E Samuel já havia preparado um melhor jantar, uma carne de primeira, já tinha preparado tudo, chama Saul para ficar com ele ali, e Saul vai lá e fica com Samuel junto com um servo. E aí Saul, que ele era muito bonito, um cara alto, um cara rico. A Bíblia diz que Quis é o pai de Saul. Ele era um homem de posses, era um homem que tinha muita condição, muito rico. Então Saul certamente ele era rico também. E aí Samuel vai de madrugada, depois do jantar, fala: ó, Saul, está na hora de você ir embora. Quando eles vão embora, Saul e o servo estão saindo, Samuel os acompanha, fala para o servo: olha, servo, vai andando sozinho aí que eu quero conversar com Saul. Aí nesse momento Samuel tira o óleo da unção, unge Saul e declara que ele será o rei. E fala: ó, quando você chegar em Gibeá, você vai encontrar um grupo de profetas e você vai profetizar. E aí
sem plateia, sem ninguém, somente Saul e Samuel. Houve então ali a unção de rei. Quando Saul chega em Gibeá, ele encontra um grupo de profetas que está descendo e começam a profetizar, e ele se envolve ali e também começa a profetizar junto com esses profetas. O que ele profetizou, ninguém sabe. Eu só sei que depois que ele sai de Gibeá, Samuel chega numa outra cidade chamada Mispa, chama todo mundo e fala assim: gente, eu quero reunir vocês dão uma bronca primeiro no povo, né? Ele fala assim: assim diz o Senhor, eu os livrei de todos os seus inimigos, desde o Egito, de tudo aquilo que aconteceu no deserto, eu livrei vocês. Agora vocês me rejeitaram, porque vocês estão pedindo um rei, eu vou dar esse rei para você. E aí Samuel vai escrever um livro a respeito dos direitos do rei. E aí ele joga sorte: olha, o rei é da tribo de Benjamim. Aí na tribo de Benjamim então se separa. Aí da tribo de Benjamim ele fala: o rei vai ser da família tal. Aí só aquela família. E dessa família vai ser ungido Saul. E cadê Saul? Saul não está aqui. Ele fala que Saul está escondido entre as bagagens. Samuel manda buscar Saul. Saul vem e fala: esse aqui é o rei. Aí todo mundo começa a bater palma, a se alegrar, e Samuel vai declarar que ele é o rei. Mas olha, mas eu estou escrevendo um livro a respeito dos direitos do rei. Então, gente, esse é um momento histórico, porque Samuel ele representa essa passagem de juízes para os reis. A gente vai ver agora a história do rei Saul, o rei Davi, agora vai ser o rei Salomão, vai ser assim muito emocionante. No capítulo 12, Samuel vai declarar que já está velho, está cheio de cãs são os cabelos brancos, e aí ele vai perguntar para as pessoas: vem cá, eu fiz algo de errado? Aí Samuel vai relembrar a história de todo o povo, desde o Egito até os tempos dos juízes, até aquele momento em que o povo pede um rei. Aí Samuel vai novamente repetir o problema do reinado, da rejeição de Deus, e aí ele vai falar o seguinte: olha, nós vamos fazer um teste com Deus. Se fosse vontade de Deus, não vai acontecer que houvesse um rei, não vai acontecer nada. Mas se não era vontade de Deus que vocês proclamassem um rei, Deus vai responder com trovões e chuvas e relâmpagos. E aí houveram trovões e chuvas que demonstrou a resposta de Deus e que demonstrou que foi um erro os homens pedirem para Deus um rei. O povo fica com muito temor, mas agora o rei já foi ungido, já foi consagrado, e Samuel só tem uma coisa a dizer. O último conselho que eu quero dar para vocês: sirvam ao Senhor e sirvam a Ele firmemente com todo o seu coração. Lembre-se do que Ele fez por vocês. É só isso que eu quero que vocês entendam. Temam ao Senhor. E aí encerra então esse momento. Amanhã a gente vai ver então como Saul, é engraçado que aqui ele foi ungido rei, agora ele vai ser rejeitado por Deus. Por que Saul foi rejeitado? E imediatamente Samuel vai dizer para Saul que Deus já está preparando um novo rei. Olha que coisa legal. Davi está chegando. Saul vai ser rejeitado e Davi começa a aparecer na história. Ele não vai ser consagrado rei ainda, mas começa a chegar na história com um legado de rei sobre ele. Muito legal, não é? As histórias agora, gente, vão voltar a ser emocionantes. Aliás, já estão sendo emocionantes. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.